Se você deseja receber mais um conteúdo da Palavra de Deus, é muito simples e é totalmente gratuito. É só clicar nessa palavra inscrever-se que está ao lado do meu nome e todos os dias você vai receber mais conteúdos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. O objetivo de estar trazendo hoje um estudo da Palavra de Deus é a continuação daquilo que nós já estamos falando nesses últimos dias. Estamos falando aí sobre os 7 selos, já falamos sobre os 7 selos do livro de Apocalipse, aonde quando foi aberto o selo, saiu ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, que eram juízos de Deus no período da grande tribulação, quando a igreja do Senhor for arrebatada. A palavra fala que vai se manifestar o anticristo, o filho do pecado, nessa terra, e todas aquelas pessoas que fizerem uma aliança com o anticristo durante esse período de 7 anos, essas pessoas receberão em si mesmo juízos de Deus. Muitas pessoas vão conseguir se arrepender e receber a salvação durante o período da grande tribulação, mas muitas pessoas irão se perder. E aí a palavra fala então também sobre as taças da ira de Deus, e a palavra também fala sobre as trombetas da ira de Deus. No estudo passado eu falei sobre as trombetas da ira de Deus que Deus estava derramando sobre a terra como juízo, e muitas pessoas ficam na dúvida, né? Mas não é a mesma coisa? A ira não é semelhante? Sim, é semelhante, porém, quando foi tocado as trombetas, na verdade, Deus estava trazendo um juízo e mostrando aos habitantes da terra que 1/3 da humanidade estava sendo atingido por aquelas pragas. É como se Deus estivesse falando assim: olha, estou dando a vocês a oportunidade de arrependimento. Porque a palavra fala que quando Deus foi começar a manifestar a sua ira através das trombetas, a palavra fala que fez-se silêncio no céu por quase meia hora. É como se Deus estivesse falando assim: olha, eu estou te dando a oportunidade de arrependimento. E aí quando veio as trombetas de Deus, os juízos de Deus sobre a humanidade, muitas pessoas se arrependeram, mas outras pessoas não se arrependeram. E nesse momento, nessas taças da ira de Deus, a palavra deixa bem claro que seriam os últimos juízos de Deus sobre a humanidade. E a palavra então começa aqui no Apocalipse, no capítulo 15. Olha só o que a palavra diz em Apocalipse capítulo 15. E vi um grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, e por elas é consumida a ira de Deus. E vi um grande mar de vidro misturado como fogo, e que saíram os vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e o do seu nome, e estavam juntos ao grande mar de vidro, e tinham harpas de Deus em sua mão. Olha só, uma grande multidão que tinha sido salva e que tinha saído vitoriosas sobre a besta, sobre o falso profeta, e diz que eles estavam agora diante de Deus. Eles tinham harpas em suas mãos, eles estavam vestidos com vestes brancas, e a palavra fala que eles cantavam ao Senhor o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. E olha só como que era interessante, a palavra fala que João ele teve uma visão de um templo, e nesse templo existia 7 anjos, e esses 7 anjos tinham recebido de um dos 4 seres viventes 7 taças das 7 últimas pragas da ira de Deus sobre os habitantes da terra, sobre aquelas pessoas que não fizeram uma aliança com Deus. E olha só o cântico que eles cantavam para Deus. A palavra fala assim em Apocalipse capítulo 15, versículo 3: e cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso,
todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são verdadeiros. Olha só, eles estavam cantando a Deus e falando assim: os teus juízos são verdadeiros, o Senhor é grande, o Senhor é magnífico, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro, os teus caminhos é santo, é perfeito. É como se Deus estivesse falando assim: eu estou trazendo um juízo sobre a terra, mas nenhum ser humano vai poder dizer que eu fui injusto, porque eu dei a oportunidade de arrependimento a cada um deles. Aí quando chega aqui no Apocalipse capítulo 16, que a palavra fala então que os anjos, 7 anjos, receberam 7 taças da ira de Deus, a palavra fala assim em Apocalipse capítulo 16, versículo 2: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então o primeiro anjo derramou a sua taça, e a palavra fala que as pessoas sofreram com chagas malignas em sua pele. Elas sofreram de dor, elas sofreram com chagas, elas sofreram com feridas, e mesmo assim elas não se arrependeram para dar glórias ao nome do Senhor. A palavra fala então no versículo 3 que o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornaram em sangue como um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então a palavra fala lá em Apocalipse 8 que quando o anjo tocou a trombeta, diz que 1/3 dos seres viventes do mar morreram, e até mesmo as naus, ou seja, os navios, foram destruídos. Mas quando chega aqui no versículo 3, a palavra fala que quando a ira de Deus caiu sobre o mar se tornou em sangue, e a palavra de Deus fala que morreu todas as criaturas viventes que existia no mar. A palavra fala então no versículo 4: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, ó Senhor, que eras e que és santos, porque julgastes essas coisas, vistos que derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue de beber, porque disso são merecedores. E ouvi o outro anjo no altar dizendo: verdadeiro, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, és tu, verdadeiro e justos são os teus juízos. Ou seja, quando o anjo derramou sobre as fontes das águas, lá em Apocalipse, a palavra fala em Apocalipse capítulo 6, que aquelas pessoas que foram mortas por amor à palavra de Deus, diz que eles estavam debaixo do altar de Deus cobrando justiça. Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue sobre os habitantes da terra? E agora, quando chega aqui nesse versículo 5, a palavra fala que quando o terceiro anjo derramou a sua taça sobre a face da terra, diz que as fontes das águas se tornaram em sangue. E aí eles tiveram que beber aquela água com sangue. E eles falam: justo és tu, Senhor. Ouviu-se então uma voz do céu que dizia assim: porque assim como derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas e dos teus mártires, agora eles estão bebendo do sangue, porque o Senhor é justo e o Senhor está dando o que eles são merecedores. Olha só o que diz aqui então no versículo 8: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, quando o quarto anjo derramou a sua taça, a taça da ira de Deus, diz que o sol se aqueceu muitas vezes mais. Lá na trombeta diz que o sol foi ferido 1/3 dele. Ou seja, deu a oportunidade da terra ficar escura para que os homens se arrependessem, mas agora não. O juízo de Deus sobre o sol é que o sol se aquecesse muitas vezes mais. Você imagina que hoje nós, com um calor de 40 graus, não suportamos.
Mas a palavra fala que nesse dia, no dia do juízo de Deus, na grande tribulação, a palavra fala que o sol vai se aquecer muitas vezes mais e os homens mesmo assim não vão se arrepender e vão blasfemar do Deus Todo-Poderoso mesmo diante dessas pragas. A palavra fala então no versículo 10, diz assim no Apocalipse 16: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do nome de Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Diz que quando Deus então derramou a quinta taça sobre o trono da besta, todas aquelas pessoas que adoraram a besta, que receberam a marca do seu número, do seu nome, que se reverenciaram, que fizeram aliança com o anticristo, sofreram de dor, rangeram os dentes, mas mesmo assim eles continuavam olhando para o céu e blasfemando contra Deus. E olha só o que a palavra fala em Apocalipse capítulo 16, versículo 12: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para se preparar o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que eu venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Olha só, quando o sexto anjo, derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, lá em Apocalipse, no capítulo 8, a palavra fala que secou-se uma parte do grande rio Eufrates, e diz que foram liberados 4 demônios para liderarem um grande exército de 200 milhões de soldados para destruir a terça parte da humanidade. Mas aqui a palavra fala que o rio secou-se por completo. E a palavra fala que saiu espíritos demoníacos da boca do anticristo, da boca do falso profeta e da boca do próprio Satanás, com o objetivo de enganar os reis de toda a terra para os congregar para uma batalha final, a batalha do Armagedon. E diz que então todas as nações, quando vieram contra Israel, porque Deus tem um grande plano de Israel, você pode ver que agora essa guerra que está acontecendo em Israel, muitas nações se unindo aí ao Hamas para vir contra eles. Por quê? Porque o inimigo sabe que Deus tem um grande plano com o povo de Israel, e por causa disso ele tenta destruir Israel desde a fundação do mundo. Ele tenta perseguir aqueles que são escolhidos de Deus desde a fundação do mundo. É por isso que sempre Israel está envolvido com guerra, porque o inimigo tenta de todas as formas destruir aquela nação. E aqui no Apocalipse 16 a palavra fala que ele vai tentar mais uma vez reunir as nações da terra para uma batalha final, chamada Batalha do Armagedon. O Vale do Armagedon fica no centro-norte de Israel, e diz que naquele local as nações serão enganadas pelo próprio inimigo para vir contra Israel. Mas no momento que Israel estiver sendo quase destruída, eles vão clamar a presença do Messias. Hoje Israel não acredita que Jesus é o Messias, porém quando eles clamarem a vinda do Messias para os livrar do anticristo, do exército e das nações que estiverem vindo contra ele, a palavra fala que abrirão-se um céu e Jesus Cristo estará descendo com o seu povo, estará descendo com a sua igreja, porque a igreja já foi arrebatada, ela já passou um período no céu, um período de festa, de bodas, de festividade. E agora ele está vindo com o próprio Cristo para socorrer Israel na batalha do Armagedon. A palavra fala que o Senhor irá destruir o anticristo e o falso profeta apenas com o sopro da sua boca. E diz que ele vai ser lançado no lago de fogo. Hoje não existe ninguém no lago de fogo, mas quem vai estrear o lago de fogo é o próprio anticristo e o falso profeta. E Deus então vai colocar uma cadeia
Ele vai enviar um anjo, apenas um anjo. Olha só o poder do nosso Deus. Com apenas um anjo, ele vai prender o dragão, a antiga serpente, chamado Satanás, e ele vai prender por 1000 anos, e ele vai estabelecer o reino dele de 1000 anos sobre a face da terra, aonde a terra será governada com paz. É isso que a palavra de Deus fala, meu irmão. Agora, quando foi derramado então o 7º anjo, a última praga da ira de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 17, a palavra diz assim: e o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu e do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. E tal foi este tão grande terremoto, que a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. E toda a ilha fugiu, e todos os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então a palavra fala que neste momento vai existir uma chuva de meteoros sobre essas pessoas, e eles vão começar a blasfemar e continuar blasfemando de Deus. A palavra fala que os montes se fugiram, aí as ilhas fugiram, ou seja, se perdeu, afundou, houve maremoto, terremoto. A palavra fala que foi tão grande o cataclisma que vai existir sobre a terra que a cidade se fendeu-se em 3 partes. Ou seja, a cidade de Babilônia, que a Bíblia fala aqui, é o sistema dominado pelo inimigo. Diz que vai ter um grande terremoto tão forte que toda aquela cidade, aquele local onde o inimigo estava atuando ali naquela grande batalha, se fendeu-se em 3 partes e começou a chover chuva de pedra do peso de 1 talento. 1 talento é aproximadamente 38 quilos. Você imagina pedras de 38 quilos caindo do céu sobre o povo. Meu irmão, nós estamos vivendo esses últimos dias. Eu falei no estudo passado que uma parte do rio Eufrates se secou, e se você colocar na internet você vai ver pessoas relatando que escutou vozes de demônios rugindo como leão, tentando sair daquele lugar, porque isso é cumprimento da palavra de Deus. Quando se secar o rio Eufrates por completo, os reis do Oriente virão contra Israel nessa batalha do Armagedon. E isso tudo está descrito na Bíblia Sagrada. Não é tempo de brincar, é tempo de ter aliança com Deus, compromisso com Deus, viver na presença de Deus, andar em Deus, falar com Deus, falar de Deus para as pessoas, porque as pessoas estão sendo enganadas. O inimigo está enganando as pessoas e muitas delas estão indo para o inferno porque não têm conhecimento da verdade. Mas quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, essa verdade, ela nos liberta. Essa palavra irá se cumprir, ela é digna de toda aceitação e ela não pode mentir. Então a palavra que Deus tem para você no dia de hoje é essa: tenha uma aliança com Ele, faça uma aliança com Ele. Se você está afastado, volte imediatamente para a presença dEle, porque brevemente Ele irá arrebatar a sua igreja e todos esses juízos de Deus cairão sobre a terra. Tem pessoas que vai se salvar durante a grande tribulação? Apocalipse 15 fala que sim, porém vai ser muito difícil a salvação, porque a pessoa vai ter que pagar com a própria vida, e Deus não quer isso para você. Deus não quer que você venha a Ele pela dor, Deus quer que você venha a Ele por amor. E é como se é um peixe vivendo fora da água. Um peixe fora da água ele não consegue sobreviver, mas a partir do momento que nós temos uma aliança com Deus, é como se nós estivéssemos retornando para esta água e falando assim: Senhor, assim como o peixe precisa da água para a sobrevivência, eu preciso da sua presença para ter vida espiritual. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e o teu lar, em nome de Jesus.